Olá, meu nome é Reginaldo Barduzzi. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de venda. O que é a venda? Bom, primeira coisa da venda são fatos interessantes. Posso dizer que nós temos dois tipos de vendedores. Sim, exatamente. Por que dois tipos de vendedores? Existe aquele vendedor profissional e existe aquele vendedor menos profissional. Vamos dizer assim. Não vamos falar que as pessoas não são profissionais. Vamos falar que as pessoas são menos profissionais. Uma vez eu estava dando uma formação e a pessoa não conseguia aprender. Era muito difícil. Então não vamos dizer que a pessoa seja burra, seja um burro. Por quê? A pessoa não tem qualificação técnica, que é totalmente diferente. Por exemplo, eu estou hoje a aprender francês. Veja só, a aula que eu tenho hoje, amanhã eu já não sei praticamente quase nada da aula. A pessoa que está me dando aula, ela chega para mim e fala: Barduzzi, vamos fazer a lição de ontem. E eu não sei nada. É incrível! Então, isso me fez fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas, elas só vão conseguir aprender, como eu estou aprendendo francês, com repetição. Existem duas formas de aprendizado. Uma é por repetição e a outra é por repetição. Não tem hipótese. Gente, muitas pessoas aprendem ouvindo, aprendem falando com as pessoas, aprendem no dia a dia. Essa é uma forma de aprendizado. Então vamos lá. Nós, seres humanos, segundo estudos, não é o Barduzzi que está a falar, não é o Barduzzi que é o professor, não, nada disso. Existem estudos que dizem o seguinte: quando você ouve alguma coisa, você consegue reter apenas 2, 3% daquilo que você ouviu. Agora, tem pessoas mais auditivas, ou seja, tem pessoas mais auditivas que as outras. Essas pessoas mais auditivas que as outras conseguem reter mais. Agora, a maioria das pessoas em todo o mundo, no globo terrestre, elas são assim a junção de 3 tipos de pessoas. Ou seja, os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é mais visual, não adianta você ficar falando para ela: olha isso e aquilo, nada disso. Se a pessoa é visual, você tem que mostrar a ela, você tem que mostrar imagem. Ela é visual. Então uma pessoa visual não adianta falar, tem que mostrar imagens. Por isso que na venda, a venda é interessante. Por quê? Porque é feita de imagem, é feita de emoções. Então, se você for ter com o cliente e não lhe mostrar imagens, a sua chance de vender cai pela metade ou até mais. Então, a minha ideia hoje é passar para vocês várias coisas. Uma delas é isso, que nós temos 3 tipos de pessoas, que elas são os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Os visuais gostam mais, apreciam mais as imagens, ou seja, as figuras. Tudo que você puder levar de imagem para uma pessoa visual é melhor. Agora, nós nunca sabemos de pronto, de imediato, temos aqui uma bola de cristal, porque eu vou visitar um cliente e chego lá e encontro um visual. Não, isso não existe. Vamos dizer, a pessoa que vier falar isso para mim é balela. Então, o que ocorre? Quando você for visitar um cliente, o que você tem que fazer? Você tem que ter o conhecimento do produto para poder falar, ou seja, ele vai ouvir. Você tem que ter o conhecimento do seu dossiê de vendas. Porque muitas pessoas não têm conhecimento do dossiê de vendas. Então, é difícil fazer uma venda assim. Então, lembrando que os visuais, os auditivos, e nós temos ainda um grupo de pessoas que são os sinestésicos. Veja bem, os sinestésicos são aquelas pessoas
que gostam de apalpar as coisas, gostam de pegar as coisas. Você deve ter reparado que muitas pessoas que você conhece, que você vai cumprimentar, ela quer te dar um abraço, ela quer te beijar, ela quer, enfim, ela quer tocar em você. Assim é o cliente. Tem clientes que se tomam distância. Você mostra a pasta para ele, nem tem a curiosidade de abrir a pasta, o dossiê. Não tem curiosidade. Então, esses clientes, eles não são muito sinestésicos. Porque o ser humano é uma mescla disso. Sinestésico, visuais e auditivos. Bom, então vamos falar dos dois tipos de vendedores. Bom, você está vendo hoje o Barduzzi aqui com um visual diferente. Uma barbicha, um bigodinho, não é mesmo? Esse visual do vendedor, será que é bom? Será que você, indo para o cliente com essa imagem, você vai conseguir vender? Não creio. É claro que se você for um bom vendedor, se você for um exímio vendedor e conseguir, sei lá, mascarar essa imagem sua e conseguir fazer com que o cliente nem note você, que é difícil, porque a primeira impressão é que fica. Exatamente, a primeira impressão é que fica. Então, se você, ao chegar no cliente, o cliente vai olhar você aqui, do primeiro fio de cabelo da sua cabeça até o seu pé. Então ele vai notar a sua barba, se você fez a barba hoje, se você não fez. Eu estou falando dos homens, mas as mulheres não são diferentes. Imagina que uma mulher vai fazer uma venda, vai fazer uma visita, né, para um cliente, e quando ela chega lá, não tem assim, não digo uma maquiagem perfeita, mas pelo menos uma cara limpa, bem arrumada, talvez assim, um batonzinho assim, que não seja assim muito berrante, vamos dizer assim, o cabelo apanhado, o cabelo arranjado e tudo mais. Então, por quê? A primeira impressão é que vai ficar. Então, o que eu quero mostrar hoje são esses dois tipos de profissionais. Esse profissional que vocês estão vendo aqui é um profissional, não digo relaxado, não existe. Às vezes as pessoas falam, é vendedor relaxado. Não existe esse negócio de vendedor relaxado. O que existe é o profissional não preparado. Ou seja, não tem qualificação técnica para isso. Porque eu já formei aí centenas, talvez milhares de profissionais, de vendedores, e uma das coisas que a gente vê é que tem vendedor que às vezes ele não se arranja, e ele vende. E às vezes eu falo, poxa, mas como é que ele consegue vender? Por quê? Existem algumas coisas dentro da venda que nós vamos passar para vocês hoje. Ou seja, a primeira coisa é o conhecimento do produto. Agora, se você aliar a sua apresentação, que a primeira impressão é que fica, com conhecimento do produto, gente, é meia venda. Ué, Barduzzi, mas não é venda inteira? Não. Porque nós temos que ter um conhecimento um pouco de técnicas de venda. Pode perceber que o vendedor, aquele vendedor que vende mesmo todos os dias, que vendem, então pode perceber, se você for ver o histórico dele, gente, ele tem técnica que não acaba mais. Porque eu posso aqui passar para vocês algumas técnicas, eu vou passar algumas técnicas para vocês nesse vídeo, eu creio que talvez não dê, nós vamos fazer várias etapas, vários vídeos, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se nós aliarmos a apresentação, ter uma boa apresentação, conhecimento do produto, mas quando eu falo conhecimento do produto, não é um conhecimento médio do produto, é um conhecimento total do produto. Então, é saber todos os detalhes, porque o cliente, se você conseguir despertar o interesse do cliente, ele vai fazer pergunta. E ele vai fazer pergunta e você tem que saber. É claro, se você não sabe, você não vai ficar inventando história, porque as mentiras são desastrosas nas vendas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o quê? É que a venda é feita de algumas fases.
ela tem algumas partes e ela tem algumas fases. Então nós vamos lá. Eu sei que muitas pessoas vão falar, pô, mas é tanta coisa na venda, é o conhecimento das pessoas, é visual, anestésico, o que é isso tudo? A venda é apresentação pessoal, a venda é vários tipos de profissionais, é conhecimento do produto e ainda tem as fases, ainda tem as leis da venda. Exatamente. Então, nós vamos falar aqui hoje de várias coisas. Este curso de vendas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer em várias etapas. Essa hoje é a primeira etapa. Então eu quero passar para vocês essa primeira etapa, ou seja, uma etapa assim interessante, ou seja, eu vou dar um geral do que seja a venda, o que é a constituição da venda, e muitas pessoas me cobram, Barduzzi, você poderia fazer um vídeo, então eu vou começar, a partir de, já comecei, e agora já vamos fazendo os vídeos, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar, este vídeo hoje é uma geral, só que é uma geral com duas situações, é uma situação deste profissional e uma situação de um outro tipo de profissional que nós vamos mostrar a seguir. Bom, então nós vamos lá. Então quando eu falo da venda, a venda ela é constituída de várias fases, de várias partes, de várias leis. E também nós temos que ter o conhecimento das pessoas, o tipo de pessoas que nós temos por aí. E esse tipo de pessoas é muito importante. Por quê? Porque se nós tivermos conhecimento, se a pessoa é auditivo, sinestésico, visual, se nós tivermos conhecimento da venda, as partes da venda, as fases da venda, as leis da venda, gente, ninguém nos segura. E nós tivermos conhecimento de pelo menos algumas técnicas de venda, gente, isso é fantástico. Agora, o que eu quero dizer é que o profissional, por exemplo, hoje eu não estou de gravata, eu estou aqui com a camisa preta, a gente estuda as cores, estuda várias situações, e nós vamos verificar que essa cor que eu estou hoje, preta, não é conveniente para venda. Aí as pessoas vão falar, pô, mas não é conveniente para venda, Barduzzi? Não. A venda é uma situação interessante. A venda é uma coisa que é um conjunto de situação. Então, hoje, para que a gente possa ter uma ideia, imagina uma situação, você é dono de uma loja, você é o lojista, está lá no seu local de trabalho e chega um profissional de vendas, ou seja, um vendedor. E esse vendedor está vestido como eu, uma barbicha, sei lá, um aparente assim, não muito, vamos dizer, sei lá, normal para o dia a dia. A gente não sabe bem o que é um normal, o que é um anormal, mas vamos dizer que não seja assim normal, certo? Então eu chego, me apresento. Olá, sou Reginaldo Barduzzi, eu represento uma empresa de grande porte, uma empresa que está em expansão a nível mundial, somos um guia de informação comercial e eu gostaria de que o senhor pudesse me dispor do seu tempo, pelo menos uns 2 minutos, para me apresentar o nosso produto, o nosso portfólio. É possível? É uma maneira de abordar uma pessoa que você não conhece. Então ele vai olhar para você, ele olha para você, imagina, ele olha para você no primeiro momento, e o que ele vê? Ele vê em você a companhia que você representa. Se você estiver bem vestido, significa o quê? Que a companhia é uma companhia que tem bons profissionais. Se você está mal vestido, ele não vai pensar que a companhia é uma boa companhia. Quando eu falo mal vestido, não quer dizer que você tenha que usar Pierre Cardin, o Yves Saint Laurent, ou seja lá o que for, o Hermenegildo, seja lá o que for. O que eu quero dizer para você é estar vestido como um profissional. E nós temos um produto de primeira grandeza na mão. As amarelas internet, a Yellow.com, o produto que nós temos hoje, gente, é insuperável. Então, para a gente resumir isso, para a gente encerrar essa primeira parte, eu quero dizer para vocês o seguinte: no próximo vídeo, nós vamos falar sobre 3 situações: os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Depois, as 3 fases da venda. As 3 fases da venda.
Porque a venda, ela se resume em pré-venda, ou seja, preparação para a venda, a venda e o pós-venda. Então essas são as 3 fases da venda. Não podemos confundir com as 3 partes da venda. A venda em si, ela tem 3 partes importantes. Gente, se você fizer isso, você fica um expert em venda. É uma coisa interessante. Então hoje, vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo, na segunda etapa, você vai ver então isso tudo, esse estudo, e nós vamos apresentar também o vídeo das 10 técnicas de fecho de venda. Gente, é fantástico. As vendas só estão começando. O meu nome é Reginaldo Barduzzi. Tenha uma semana maravilhosa. Um abraço.